Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Simplicidade do Evangelho. Meu nome é Francisco Gomes e nós estamos dando continuidade, então, à nossa série Remissão. Nós falamos, então, no nosso episódio anterior, o sentido e o significado da palavra remissão na sua originalidade bíblica. Nós falamos que remissão ela tem um sentido de libertação, libertar alguém de uma dívida impagável, resgate por uma dívida, né? Que o próprio Jesus concedeu através da sua morte ali na cruz do Calvário, e que tudo isso teve então um preço a ser pago. E o preço a ser pago foi o sangue. Então hoje eu quero falar então sobre o sangue de Jesus e sobre o sangue na Bíblia. Nós vamos entender então por que se fala tanto de sangue, né? Por que a Bíblia ela dá tanta ênfase para o sangue? Nós vemos ali então sacrifícios de animais, né? Nós vimos a Páscoa, nós vimos então a Páscoa que envolvia sangue, e nós vimos o próprio Jesus também falando sobre o seu próprio sangue. No decorrer de toda a Bíblia você encontra animais sendo sacrificados, sangue sendo derramado. Nós falamos então alguma coisa, muito pouca, acerca do sangue no episódio anterior, mas hoje nós vamos falar especificamente então sobre esse elemento que é o sangue. Então vamos juntos ver o que a palavra de Deus realmente nos fala sobre isso. Então nós vimos lá em Levítico, no capítulo 17, no versículo 11, diz assim que o sangue ele representa a vida. Olha o que diz lá o texto. Então Levítico 7:11 diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Então, a Bíblia, queridos, ela não trata o sangue simplesmente como líquido. Por quê? Porque o sangue ele está ligado diretamente a uma vida e de uma forma individual. O sangue, então, ele representa a vida como um todo. Então, quando o sangue é derramado, a imagem que a Bíblia passa para nós é de uma vida sendo entregue. Eu me lembro ali em Gênesis, quando Caim mata Abel e Deus vai confrontar Caim, o que ele diz? Ele diz: o sangue do teu irmão clama desde a terra. Então Deus não vê o sangue simplesmente como um líquido. Ali o sangue pertencia a uma vida. Cada pessoa que perde a sua vida é o sangue dessa pessoa que é derramado, simbolizando a sua vida. Então Deus estava ensinando a fazer magia no Velho Testamento? Não, de forma alguma. Olha o que diz Hebreus aqui, capítulo 9, versículo 22. Diz assim: sem derramamento de sangue não existe remissão. Então, o sangue, nós temos que deixar isso muito claro, porque dentro da magia, dentro de algumas culturas, dentro de algumas religiões afro, eles derramam sangue como um efeito de magia. Mas aqui, olha, é importante dizer que não existe um poder espiritual no sangue. O sangue ele não tem um poder sobrenatural que é independente de Deus. Não, o sangue derramou, o sangue vai funcionar. Não vai. Esses rituais que são praticados, eles só têm algum efeito porque existem demônios agindo por trás, fazendo as práticas para os quais eles receberam as devidas oferendas. Então o sangue ele é oferecido, se oferece uma morte de uma pessoa ou de um animal, ou seja lá do que for, para um determinado ser, e esse ser cumpre dentro da sua autorização. Ele tem que ter uma autorização para cumprir aquilo que foi estabelecido, mas isso aí é assunto para um ou outro vídeo. Mas eu quero que você entenda isso. Não existe algo místico no sangue, não existe um poder, uma independência do sangue que vai gerar algo para as pessoas que seja benéfico. O sangue pelo sangue. Tem que ter alguém por trás do sangue fazendo algo. Então nós vimos em Romanos 3:23, no capítulo anterior, né? Diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Nós vimos então que o pecado ele não é apenas uma falha de consequência. Nós vimos então que o pecado ele é algo que nós herdamos e que consequentemente
ele rompe o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, ele nos conduz o que é a morte. Por isso, a remissão, ela não pode ser tratada de qualquer maneira, porque a remissão, ela não está apenas colocando uma cortina sobre o pecado, mas ela está demonstrando que Deus está disposto a tratar com o homem em juízo e em justiça, como foi dito no nosso último episódio. Então, quando nós vemos aqui o que Deus faz, ele começa então, após a queda, a mostrar um padrão dentro da sua palavra, como nós falamos anteriormente. E em Gênesis 3, versículo 21, diz que Deus ele matou então o animal e ele cobriu o homem. Da mesma forma, nós vemos lá em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14, nós vemos o texto falando o quê? Sobre a Páscoa. E nós vimos então que esse padrão ele vai seguir, esse parâmetro ele vai seguir toda a palavra de Deus, toda a Escritura no Velho Testamento. Então nós vemos, queridos, que Deus começa a mostrar um padrão aí, nós já falamos anteriormente sobre isso, mas o que aconteceu então em Gênesis 3, 21, né? Ele mata o animal, ele derrama o sangue daquele animal. Ali em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1 em diante, ele também fala sobre a Páscoa, né? Por quê? Porque a ideia de Deus então é mostrar no decorrer da sua palavra, né? Esse padrão que vai caminhar até chegar em Cristo Jesus. Nós vemos aqui então um texto em Isaías capítulo 53, do versículo 2 em diante, diz assim: porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. E o verso 6 então diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o que nos chama a atenção é o fato de Deus, né? Aqui no versículo 6 diz: e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou de todos nós. Então, séculos antes da cruz, como nós falamos aqui, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Séculos antes da cruz, Isaías ele descreveu Jesus como sendo o quê? O servo sofredor. Ele descreve Jesus carregando aquilo que pertencia a outros. E a linguagem, então, se aproxima daquilo que nós veremos em Cristo. Alguém que sofre, alguém que é ferido, alguém que entrega a sua própria vida em favor dos outros. Tudo isso antes, muito antes de Jesus vir. Quando Jesus celebra a ceia, em Mateus capítulo 26, no versículo 28, e ele fala do seu sangue, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Em Marcos 10, capítulo 10, versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus aqui ele está explicando acerca do seu próprio sangue.
Essa é a explicação dele. Ele diz assim, olha, o meu sangue, né? Ele aponta, o meu sangue que será vertido, e que muitos ainda não entendiam isso, ele aponta para uma remissão completa dos pecados da humanidade. E ele aponta também para um resgate para a liberdade, que nós falamos no capítulo anterior. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Mas aponta para isso. Nós vimos aqui que ele diz para remissão. A palavra remissão significa libertar, para libertar quem está preso em algo. E quando ele fala ali sobre o resgate, ele está falando de resgatar do quê? Resgatar é remir a pessoa, é perdoar uma dívida, conduzir a pessoa para uma liberdade plena. É isso que ele está dizendo ali no texto. Então o sangue de Jesus Cristo não é apenas um símbolo, não é apenas uma simbologia. O sangue de Jesus, ele aponta para algo muito mais profundo e muito mais concreto quando nós vimos na palavra. Vamos ver aqui o texto, vamos ver o que 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então o sangue de Jesus foi a moeda, foi o preço que foi pago para o nosso resgate. E Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quando nós falamos do sangue de Cristo, nós não estamos apenas falando de uma imagem bonita, nós não estamos falando de algo romântico. As pessoas romantizam a morte de Jesus e amém, né? Não tem problema. Mas nós não podemos perder o verdadeiro sentido, a verdadeira essência. A cruz, ela foi realmente um acontecimento. Ela foi um fato. Foi algo que aconteceu de fato. Não é apenas uma cena bonita que você coloca no Reels do Insta e fica lá escrevendo palavras bonitas. Não. O sangue de Jesus, queridos, teve um custo muito alto para a nossa remissão. Nós precisamos entender isso, ter essa compreensão acerca disso, para valorizarmos, para darmos o devido valor à morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Então ele não apenas disse eu te amo, mas ali foi uma demonstração pública. Jesus mostrou de fato o amor que ele tem por mim e por você ali na cruz, quando ele entrega a sua vida, quando ele abre mão da sua vida para morrer por mim e por você. O sangue inocente pelo sangue culpado. Olha só o que diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Paulo, na sua oração pela igreja de Éfeso, ele diz assim: eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Nós precisamos ter essa revelação para compreendermos a dimensão que foi a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E diz mais, 1 Pedro,
no capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Então nós precisamos ter essa revelação de que o sangue de Jesus, ele tem o seu devido valor, ele tem o seu papel no meu resgate e no seu resgate, para podermos desfrutar dessa vida plena que Deus, ele nos oferece, que Deus, ele nos entrega através do seu Filho Jesus Cristo. Então o preço foi alto. O preço, por Jesus ter morrido ali, foi alto. E esse preço, ele aponta para a cruz. Porque a cruz, ela era a morte mais terrível que as pessoas passavam. Porque ela não era somente uma morte, era uma morte de humilhação. A pessoa, antes de ser crucificado, de morrer ali, tinha pessoas que demoravam dias para morrer. Ela passava por todo um percurso onde ela era exposta a toda a cidade. A sua humilhação tinha que ser plena. As pessoas cuspiam naqueles que eram crucificados, eles banalizavam, eles xingavam. Entende? Você pode ver em alguns filmes sobre a crucificação de Cristo, sobre a paixão de Cristo, você vê ele andando ali naquilo que eles chamam de via sacra, né? Via santa, e ele vai caminhando e ali ele é xingado, as pessoas, né? É isso. Então a morte na cruz era o que havia de pior ali dentro daquela realidade. Então, nós vimos que o sangue de animais, ele não era suficiente. Nós vimos que o sangue de bodes e de touros não era suficiente, mas somente o sangue de Cristo era suficiente para cumprir totalmente a nossa remissão ou a nossa libertação, porque ela não foi barata, ela custou a vida do próprio Jesus. Então Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala que o sangue de bodes e touros, né, eles não são suficientes para a remissão de pecados. A ideia, queridos, era que o sangue, ele, no Velho Testamento, ele apenas cobria o pecado. Mas todo o pecado da humanidade, ele não era perdoado pelo sangue dos animais. Ele foi perdoado totalmente em Cristo. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: aqueles que estavam lá atrás e que morreram antes da vinda do Messias, eles criam no Messias que viria. Assim como nós hoje, nós cremos no Messias que já veio. E aí é onde acontece a remissão. Porque a remissão, ela não é pelo que você faz. A remissão, então, ela é e sempre foi pela fé. Então, o que você não pode tirar da sua memória é que o sangue, então, ele representa a vida entregue. Nós vimos, então, desde o Velho Testamento, desde o começo lá, que tudo apontava para o sangue do Cordeiro que viria. E nós vemos, então, o que os profetas falavam e vimos tudo isso se cumprindo, então, na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte ali na cruz do Calvário. Por isso que o sangue de Jesus, ele tem uma representação tão forte dentro do meio cristão. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele é a base para a remissão, para o perdão e para a libertação. Então você e eu, nós somos libertos, nós encontramos liberdade através do sangue de Jesus, através do sangue do Cordeiro, que foi imolado ali na cruz do Calvário. Então nós adoramos ao Cristo ressurreto, porque a ressurreição de Cristo, ela prova então que Jesus é o Messias que viria, de fato. E que o seu reino, ele não foi estabelecido nesse mundo apenas como alguns pensavam, que ele viria de forma física, iria reinar fisicamente. Mas ele foi estabelecido em todo o universo. Através da morte e ressurreição de Cristo, o reino dele não foi estabelecido somente num plano físico, mas num plano espiritual também e num plano de remissão plena. Não somente a remissão do homem, mas a remissão da terra, como nós vimos anteriormente no episódio chamado Remissão da Terra. Você pode voltar lá atrás na queda e assistir também, que vai ser bem interessante. Então o sangue, ele nos leva ao Cordeiro. E para finalizar então esse episódio, eu quero dizer para você
né? Que o sangue, ele é a vida, ele era a vida de quem? Do Cordeiro. Mas por que então que Deus escolheu esse animal para representar? Próximo episódio, então, nós vamos falar exatamente sobre o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe de deixar o seu like. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade aí nos nossos comentários. Faça a sua pergunta na medida do possível. Eu estarei respondendo a sua pergunta. Mas no próximo episódio, então, nós vamos compreender, então, por que o Cordeiro. Por que Deus, ele utiliza, então, esse animal. E não se esqueça, se você talvez hoje está precisando de um socorro, de uma ajuda, o sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, vertido, foi por amor a você. Ele não somente disse que ama você, mas ele agiu, ele demonstrou o amor de fato por você. Quando ele entregou a sua vida ali na cruz do Calvário, ele estava dizendo para você, existe esperança para a sua vida. Então, se você nesse momento está desesperado, peça para que o Cordeiro se manifeste na tua vida, peça para que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre você e ele vai te cobrir. Não importa quanto tempo eu gravei esse vídeo, isso é uma promessa de Deus para a sua vida, na sua realidade hoje. Clame o sangue do Cordeiro e receba a graça de Deus sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, onde nós estaremos falando sobre o Cordeiro. Deus abençoe.